Olá aluno, olá aluna, eu sou Marco Aurélio, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre Nietzsche, moral do senhor versus moral do escravo. Nietzsche dizia o seguinte, ele escreveu uma obra chamada Genealogia da Moral, e nessa obra ele apresenta duas formas de moralidade, a moral do senhor e a moral do escravo, na qual as pessoas devem se filiar a uma delas, ou na moral do senhor ou na moral do escravo. Eu explico. O homem deve se impor com códigos morais, negando a realidade em prol dos mais fracos. Jesus e Sócrates faziam isso. A partir daí, ele estaria um passo à frente. Ou seja, o homem deve negar, Jesus deve negar Sócrates. Por quê? Porque o homem, ele deve ser dominante, ele deve se impor aos códigos morais. Nietzsche dizia o seguinte, lá atrás, desde o início, o homem se impôs sobre os animais. Assim, ele deve se impor sobre os escravos. É a lei do mais forte que deve prevalecer. Não venha com essa história de Sócrates, de Jesus Cristo, de proteger os mais fracos, de trazer a igualdade. Negativo. O homem deve se impor. Por quê? Porque o homem ele é forte. O homem forte ele deve se sobrepor. Assim, ele dizia também que a civilização foi criada pelos fortes, não foi por um fraco. Por homens fortes, por homens inteligentes, por homens competentes, líderes que se destacavam da massa pela imposição. Assim, moralistas como Jesus, como Sócrates, negam essa realidade. Não, tem que se proteger o mais fraco. Negativo. Nietzsche dizia que não, o homem deve se impor. É a lei do mais forte. E eles, Jesus e Sócrates, colocam a moral dos fracos em primeiro lugar, protegendo os fracos, onde Nietzsche dizia o contrário. Assim, os homens dignos são considerados nobres e fortes. Então, para Nietzsche prevalece a lei do senhor, a moral do senhor. Ele dá o exemplo clássico aqui da Ilíada, da Odisseia, que tem os homens heróis, onde a força dominante ela é ativa. Por quê, professor? Porque ela é capaz de agir e modificar a realidade. Enquanto a moral do escravo é a força dominada, ou seja, ela é passiva, ela é apenas reativa. Por quê? Porque ela se limita ao homem forte, ela se adequa ao homem forte. Ou seja, o forte se impõe ao fraco. E aqui há uma tabela que fizemos a distinção entre a moral do senhor contra a moral do escravo. A moral do senhor, ele valoriza a força, valoriza a saúde, ele valoriza a criatividade, enquanto no escravo ela é caracterizada pelo ódio dos impotentes, ou seja, é o coitadinho que odeia o senhor, ele é o escravizado. Aqui ele valoriza também a força de vontade. Na moral do senhor, ele é autossuficiente, ou seja, ele faz tudo e ele acaba por dominar o escravo. Enquanto no escravo, há uma crença no mundo superior, num plano superior que pode ser melhor do que esse plano aqui em que o escravo vive. Na moral do senhor, ele rompe a moral dos escravos e ele nega a metafísica. Enquanto na moral do escravo, ele diz que a terra é algo imperfeito, ele é algo inferior, é algo que tem muita dor para o escravo e ele acredita num mundo melhor. Assim, aluno, terminamos mais esse tópico, moral do senhor contra a moral do escravo. Espero que tenham compreendido a matéria. Até uma próxima!